Primeira nota é, o Joaquim já falou o número que eu tenho são 20 mil mortos no Mediterrâneo, é um número que eu encontrei numa agência da ONU. No barco grego que a Inês referiu, houve dezenas de mensagens de ONGs a chamar a comunicação social e a chamar as autoridades marítimas. Isto hoje foi denunciado, nomeadamente, pelo Éric Toussaint na Bélgica, e, portanto, essas mensagens foram publicadas. E a comunicação social não foi para lá. Portanto, eu não estou minimamente convencida de que isto não tem um conteúdo de classe duríssimo, porque, evidentemente, quando desaparecem 5 pescadores de uma aldeia costeira de Aveiro, não se mobilizam diretos, não se abrem telejornais, e não é porque a história não vale a pena. É porque quando se constrói a história, eu já lá vou sobre a história valer a pena ou não, isso é outro tema, mas é que a construção da história parte, neste caso, de uma profunda manipulação dos sentimentos mais animalescos das pessoas, entre eles o voyeurismo, na minha opinião. Reparem bem, eu posso dar aulas do Estado Novo. Queremos ver o acidente, é isso? Eu posso dar aulas do Estado Novo, não fazendo contextos económicos, políticos, culturais, explicar o que é a polícia política, quantos eram os informadores, quantas pessoas foram torturadas, e entreter os meus alunos com descrições detalhadas da pancada que as pessoas levaram, quantos pontos levaram, o que é que sentiram quando desmaiaram, e estou assim. Bem, eu posso fazer isso. Isso não faz de mim uma professora de história, faz-me em mim uma manipuladora. Portanto, não me venham dizer que se está a dar às pessoas o que elas querem. Porque se eu fizer isso, espero eu, vou ter bastantes alunos sérios que não vão gostar, vão sair, e há muita gente que, atenção, não mudou à procura de ver quanto oxigênio tinham os 5 tripulantes. Há montes de gente que mudou para a Netflix. Vamos dizer as coisas como elas são. O mundo não tem só gente sedenta de ser manipulado ou de ser... E manipulado, na minha opinião, é isto, porque o manipulado não quer dizer que se está a vender uma mentira. Quer dizer que se está a manipular as emoções das pessoas, porque, evidentemente, todos ficamos profundamente angustiados de imaginar alguém fechado num submarino sem ar. Portanto, isto não é preciso... Isto não é criar aqui uma teoria da conspiração ou não sei o quê. É usar os sentimentos naturais das pessoas face a situações profundamente angustiantes, sobretudo estas de estar num poço, numa gruta, num submarino, etc., e vender, que não é notícias, isto é puro entretenimento. Portanto, evidentemente que há aqui um conteúdo de classe, porque não foram a correr os diretos, os helicópteros, etc., filmar os que estavam... Atenção, porque quando a Guarda Costeira soube que estes 700 migrantes estavam num barco, estavam vivos, grande parte deles. Posso interromper? E houve várias mensagens para irem para lá, e a comunicação social não deu força. Deixa-me só interpelar-te com isto, porque é importante. Portanto, tu estás a dizer é que os jornalistas foram convocados para uma conferência de imprensa por traficantes de seres humanos. Não foram só os malandros. Não foram por traficantes de seres humanos. Não, Raquel, foram por ONGs que pediram a intervenção, Raquel, inclusive a dos média, para tentar salvar aquelas pessoas. Raquel, aquilo é uma operação de criminosos. É uma operação de criminosos. É uma operação que não dês voltas. Aquilo é uma operação de criminosos. Traficantes de seres humanos. Jornalista não vai lá. E o problema do jornalista... Já lá vou. Eu só te devolvi o argumento, a ti e ao Joaquim, de quem eu discordo de ambos, dizendo o seguinte: se o que vende são emoções... Se forem todos os dias os jornalistas para o Mediterrâneo filmar os corpos das crianças, o que é que pensa a família? Vão à casa dos familiares, seja na Turquia, seja onde for, entrevistar as famílias, deem nome às famílias, etc., nós vamos ter exatamente as mesmas audiências. Mas não fazem isso porque não fazem isso porque não podem. Não é só porque não podem. Peço porque desculpa. Na Grécia não deixam falar com eles. Não fazem isso, porque evidentemente nós temos aqui um problema político seríssimo que tem a ver, e agora eu vou voltar ao meu argumento, que é a questão fundamental do que é que se passa no Mediterrâneo. Não vale a pena a gente só lamentar estas mortes. Eu lamento, a semana passada também eu disse aqui, evidentemente todos lamentamos com o mesmo grau de lamento, portanto isto não é uma concorrência política sobre as tragédias. Agora, nós temos visões diferentes, eu tenho uma visão diferente sobre a origem desta tragédia. Eu gostava de dar aqui um número, que é a teoria dominante é que a culpa é dos traficantes e dos governantes corruptos. Eu gostava de dar um número. O principal financiador de África, de onde vem grande parte destes imigrantes, é o Banco Mundial, que a maioria das pessoas pensa que é uma agência de benfeitores da ONU. O Banco Mundial funciona por voto
em que existe uma cota de capital no voto. A maior parte vinha do Paquistão. Para vocês terem uma ideia, eu não estou a falar, Joaquim, eu não estou a falar deste barco especificamente. Estou a dizer, uma boa parte dos imigrantes vêm da África e do chamado sul global. E a história do barco estar à deriva, desculpa lá, foi noticiada pelos média, não foi ignorada. Eu vi essas notícias. Deixa-me, por favor, ir aqui às causas, porque é isso que eu quero argumentar. O Banco Mundial, o FMI financia as dívidas nossas e outras dívidas, não, financia os capitais privados, é isso que são as dívidas, e o Banco Mundial financia o chamado sul global, de onde vem a maioria dos imigrantes. No Banco Mundial, a Arábia Saudita tem 2,7% dos votos, tem 35 milhões de habitantes. A África Subsaariana, que tem 1.000 milhões de habitantes, tem 48 países, tem 3,9% dos votos. Sabes como é que funciona o Banco Mundial, e gostava de dar outro dado. Mas sabes como é que funciona o Banco Mundial? Funciona, é uma associação... É por cota. Exatamente, foi isso que eu acabei de dizer. Pronto, exatamente. Ou seja, o Banco Mundial é uma instituição que tem sistematicamente, só para vocês terem uma ideia, até 1962 foram construídas formas de exportar matérias-primas baratas da África e não foi construída uma escola, um hospital e um sistema de esgotos até 1962 pelo Banco Mundial. E quero-te dar outro dado. Não, e depois daí, mas eu dou-te dados, mais dados. Sabem quem foram dois presidentes do Banco Mundial? Dois economistas benfeitores. Deixa-me terminar, porque eu não consigo te dizer o meu argumento. Tu dizes que isto é tudo uma maravilha. Eu estou a dizer que a Europa é economicamente responsável por este país. O maior dador para a África é uma coisa chamada União Europeia. Lamento imenso. Até esses não. São 19 mil milhões de euros. Eu, por acaso, fui ver os números que sabia que isto fazia. Vou dizer o meu último dado. 19 mil milhões de euros. São dois dos presidentes do Banco Mundial, que é o principal financiador, supostamente investidor em África, destes programas ditos de ajuda. Um deles, Robert McNamara, organizador da intervenção dos Estados Unidos no Vietnã. E o outro, Paul Wolfowitz, organizador da invasão do Iraque. Isto é o quê? A Europa não tem responsabilidades, o Banco Mundial não tem responsabilidades, o FMI, na vida destes imigrantes. 19 milhões de euros é o maior dador de dinheiro para a África. Temos ou para uma divergência Não é uma divergência, são números. Não é discutível. Com certeza ocuparia todo o programa. Agora